como que a gente pode fazer essa parada aí, Eduardo? Fala para mim, porque apesar de todos esses exemplos que você trouxe aqui, eu gostaria de compreender como que eu posso aprender, né? Como que eu posso desenvolver as minhas habilidades para aplicar tudo isso, porque eu tenho um desejo muito grande de ser um cientista de dados profissional, né? E, cara, o cientista de dados profissional, ele é esse cara que ele vai precisar compreender, analisar os dados, né? E para analisar os dados, ele precisa aprender a se comunicar com esses dados, né? Onde esses dados estão? Esses dados estão armazenados de forma estruturada, né? Em bancos de dados, né? Como é que funciona o armazenamento, a produção, a coleta de dados nessas empresas, né? Porque o Eduardo está me mostrando aqui que há um volume diário de transações ali, né? 14 milhões de transações ali com os clientes, né? 14 milhões de entregas foi ali pela UPS. Então, eu sei que tem muitos dados. Como que eu faço isso? Eduardo, como que eu vou processar esses dados? Porque nem sempre as empresas conseguem obter as melhores informações com os dados brutos. Eu preciso, né, fazer um tratamento desses dados, eu preciso gerar insights, eu preciso fazer correlações entre coisas que não estão claras, né, Eduardo? Quem é capaz de fazer isso? É você, cientista de dados profissional. Você precisa de uma metodologia para que você aprenda essa parada, né? É o que eu falo para minha galera lá dentro do programa CD Pro. Eu falo, galera, vocês têm que seguir essa metodologia para você saber se conectar com os dados, analisar esses dados, para você processar esses dados. E agora o tesouro da parada é colocar o seu conhecimento de machine learning para fazer predições. É isso que separa um CD Pro de um analista de dados, inclusive. É o cara que detém o conhecimento de machine e deep learning para que ele possa fazer as previsões, as inferências que vão ajudar as empresas a tomar melhores decisões. E por isso que eu tô falando lá pro CD Pro, cara, tá vendo aqui, ó, esse é o conhecimento que você precisa ter de máquinas preditivas para conhecer o machine learning, para você desenvolver essas aplicações. Então você vê que quando tem um método onde você estrutura o que você precisa aprender, né, de forma que você vai de forma cadenciada, direcionada, até você chegar ao ponto de criar aplicações, as coisas ficam mais fáceis. E é isso que eu tento mostrar para você toda vez que eu venho aqui, né, e trago esses cases, né? Eu lembro que eu estava conversando esses dias com um aluno CD Pro, que ele trabalha numa grande empresa, né, no ramo de mineração, né? E ele falava que existem ainda algumas decisões, né, que elas ainda não são tomadas de acordo com esse rigor que a gente vê que é necessário, né, para que as empresas tenham sucesso financeiro, sucesso no seu negócio e consiga atender mais e mais clientes. Então, ele viu essa oportunidade e começou a fazer um movimento para criar esse tipo de coisa dentro da empresa, né? Então, isso é uma parada muito louca. O cientista de dados profissional, o CD Pro, está entrando nas empresas e não é à toa que esse cara está ganhando de 5 a 12 mil reais. Né? Que esse cara está ganhando em euro aí afora, né? Com o trabalho de trazer insights que são valiosos para as empresas, para que elas tomem as melhores decisões. Né? A empresa que toma uma melhor decisão, ela lucra mais, ela tem menos custo, ela, né, ou diminui os custos, né, para melhor me posicionar, né, ela diminui os custos e ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento. E sabe o que acontece quando a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento? Ela acaba tendo um rol de conhecimento maior e ela tem ali uma evolução nos seus processos. E é isso que a gente vê quando as empresas investem, por exemplo, em capacitação dos seus funcionários, ensinando, levando o cientista de dados profissional para dentro da empresa, como tem acontecido nos últimos tempos, né? Eu falo para minha galera que volta e meia eu recebo turma de advogados para aprender o Data Science. Tá vendo a importância que é você aprender e estar dentro desse mundo para que você, sim, continue sim imprescindível para as empresas e não se tornem obsoletos. A gente vê muitos cargos desaparecendo. Coisas que eram feitas antigamente já não são mais feitas por pessoas. A gente vê as coisas sendo engolidas pela automação, pela robótica. E eu pergunto para você, você quer estar do lado das pessoas que usam a inteligência artificial, que criam a inteligência artificial e por isso vão se tornar cientista de dados profissional e ganhar de 5 a 12 mil, ou você quer estar do lado das profissões que estão se tornando obsoletas? É uma pergunta que você deve se fazer. Por quê? Aí assim, né, é interessante que
é uma realidade, né? Não é fake news, eu não estou exagerando. Você vê isso acontecendo, né? Lembra aí de algumas coisas que há alguns anos atrás era muito tradicional, né? Pô, todo mundo já andou de táxi aqui e hoje em dia ainda existe? Existe, mas o Uber engoliu os taxistas, né? Que mais, cara, que a gente vê? A gente vê já os ônibus sem cobrador. Eu pegava ônibus quando era criança, cara, tinha um cobrador lá e tal. Hoje em dia nem tem mais, cara, poucos têm, né? E a gente vê uma série de coisas acontecendo e que estão ali aos nossos olhos e a gente tem a oportunidade hoje de falar, eu quero me posicionar onde? Né? Eu quero estar nessa transição, eu estou agora no olho de uma grande evolução tecnológica onde eu posso me posicionar do lado da tecnologia. Ao invés de ficar reclamando e com medo, às vezes, né? Eu escuto muita fake news, estava conversando com uma colega minha agora há pouco, e a gente recebendo uma fake news, assim, sabe? Essas coisas assim, a inteligência artificial vai destruir o mundo, aquela coisa toda, sabe? Que tipo, é matéria que como é coisa ruim, gera clique, saca? É um clickbait, né? Então acaba gerando muita repercussão, né? Claro que é ruim, né? A gente faz isso por conta do nosso mecanismo instintivo de estar preocupado para manter a nossa sobrevivência, né? Então tome muito cuidado e esteja do lado da tecnologia para que você possa se posicionar e se utilizar dela como ferramental, né? Amanhã, se inventarem uma outra programação mais avançada do que o Python, eu preparei o CD Pro para que ele utilize a programação como ferramenta. Ele não está dependente da programação. Ah, Eduardo, se amanhã o Power BI inventarem uma outra ferramenta tão boa quanto o Power BI e acabar o Power BI, e aí, o que vai acontecer comigo? Né? Eu preparo ele para ele estar utilizando ou o Power BI, ou o Power Query, ou o Metabase, qualquer coisa que seja necessário para que ele possa fazer o que é mais importante para as empresas, que é gerar valor para ela independente da ferramenta. Tu entende a diferença? Né? Porque é muito mais fácil você olhar e falar assim, eu para ser cientista de dados eu preciso aprender Python, estatística, não sei o que lá, e aí você vai lá e começa a devorar essas coisas, sem ter uma decisão estratégica por trás disso. Né? Aí depois, o que acontece? Inventam uma coisa nova. Né? Aí veio o ChatGPT lá, e aí tinha uma porrada de profissão de copywriter, de não sei o que lá, e aí vem o ChatGPT e, gera muito mais insight para você do que o copywriter que você pagava, sei lá, 5 mil na empresa. Você entende? Então você tem que estar do lado onde isso tudo é ferramental para você, não o coração, saca? Por isso que eu falo, a galera que tá aí no desenvolvimento web, galera que trabalha com cloud, galera que trabalha... Cara, essa galera, eles estão tão focados, né? E aí não é uma coisa ruim, né? Eu tenho muitos amigos nessa área, inclusive eu dou umas espetadas neles assim, né? Mas eu vejo que a inteligência artificial engloba o que ele ensina. Né? Vai lá e fala, o cara tinha um trabalho do caramba para fazer na mão, a inteligência artificial vai lá e fala assim, cara, toma aí, tá facilitado para você. E como que eu faço para preparar o CD Pro? Eu falo, amigo, isso tudo aqui para você é ferramenta, o que importa é a forma, a estratégia que você está aprendendo aqui dentro para você ser um cientista de dados profissional. Isso é imprescindível para a empresa. Não estou te ensinando Python, não estou te ensinando SQL, isso é ferramental. E poucas pessoas veem essa estratégia e sabem aplicar, né?